Antes de considerarmos a lei, a legislação, os estatutos, as normas que o Senhor deu ao povo de Israel, vamos considerar por que Deus escolheu Israel. Ou melhor ainda, para que Deus escolheu Israel. Porque as leis que Deus deu têm muito a ver, têm tudo a ver com o objetivo que Deus tinha para o povo de Israel. Veja comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos que os outros povos, pois eres menor em número do que todos os povos. Veja, irmãos, o verso está falando aqui, o Senhor não escolheu vocês, o povo de Israel, porque vocês eram mais numerosos, porque a população de vocês era maior. A escolha, irmãos, não foi por merecimento de alguma característica, por alguma característica especial que tornasse aquele povo justificado diante de Deus, ou que tornasse aquele povo elegível diante de Deus, para que Deus pudesse então chamá-los. O texto aqui diz assim: vocês eram em menor número do que todos os povos. Não tinha nada de especial no povo hebreu, irmãos. O povo hebreu, quando foi chamado para a aliança sinaítica, para a aliança mosaica, eles eram um povo de escravizados, eles eram um grande número, mas um grande número de escravos. Eles eram fracos militarmente, eles não tinham força militar. Tinham sido escravos até há pouco tempo. Eles eram sem expressão política. Que expressão política podia ter um povo escravo? Um povo que estava escravizado no Egito. Eles não eram também culturalmente pobres. Mas ainda, irmãos, eles tinham uma religião atrapalhada, uma religião sincrética, que era uma religião misturada do culto ao Deus Criador do céu e da terra e outros deuses que eles aprenderam lá no Egito, uma mistura com o paganismo. Mas o Senhor escolheu esse povo. Tem uma frase, irmãos, que eu já ouvi há muito tempo e eu não me esqueci. E ela tem a ver com as escolhas de Deus. E a frase é a seguinte: o Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. O Senhor não vai atrás, irmãos, dos melhores, mas o Senhor pode tornar aqueles que Ele chama os melhores. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É uma escolha por amor. O Senhor, quando escolhe alguém, irmãos, Ele vê as potencialidades daquela pessoa. Assim, quando Ele escolheu o povo de Israel, ele via as potencialidades que aquele povo podia ter se obedecesse à sua lei, por isso da sua lei. Mas o Senhor queria fazer daquele povo uma nação exclusiva. Mas era uma nação exclusiva, exclusivista? Não, irmãos, era uma nação exclusiva para uma função. O Senhor não escolheu por causa de preferência, porque eles eram melhores. O Senhor não escolheu por parcialidade, mas o Senhor tinha um objetivo. O Senhor queria evangelizar. O objetivo de Deus é sempre salvar, irmãos. Eu tenho dito que o negócio de Deus é a salvação das pessoas. O Senhor quer salvar as pessoas. E o Senhor estava escolhendo um povo pequeno, um povo inexpressivo, para fazer desse povo, para capacitar esse povo, fazê-lo um elemento fundamental na evangelização da terra, da evangelização de todos os povos. E no livro de Êxodo, no capítulo 19, um pouquinho antes do Senhor dar a lei, no verso 6, ele diz assim: vós sereis reino sacerdotal e nação santa. Vamos analisar um pouco esse verso. Reino sacerdotal, nação santa. Por que reino, irmãos? Porque o povo de Israel devia ser reino moral, reino espiritual. E ele devia prevalecer sobre o reino do pecado. É uma luta de reinos, um reino espiritual, um reino santo, dentro do conflito cósmico, contra o reino do pecado. Mas ainda, irmãos, era um reino, mas não era somente um reino no sentido
de uma corte ou de uma força política, militar, mesmo espiritual. Um reino sacerdotal. Qual a função do sacerdote, irmãos? A função do sacerdote era interceder entre Deus e o povo. E qual um reino sacerdotal devia interceder entre quem? Entre Deus e os reinos pagãos. Como que ele ia interceder? Através do exemplo. Ele devia ser o intercessor, um reino sacerdotal. Eles deviam ser instrutores, eles deviam ser pregadores. E uma nação santa. Como é que você se torna uma nação santa? Tendo um procedimento santo. E veja, irmãos, eu quero novamente salientar, não é um santo sem pecado, porque todos pecamos, todos continuamos pecando. Mas veja, irmãos, é uma nação separada, uma nação que procura fazer a vontade de Deus, uma nação dedicada a fazer a vontade de Deus. Bem, mas então Deus só queria isso para o povo de Israel. Vai ser uma nação santa, vai ser um reino de sacerdotes, vai ser a minha propriedade peculiar. É esse o objetivo de Deus, irmãos. O objetivo de Deus se limitava ao povo de Israel. A salvação de Deus se limitava ao povo de Israel. Veja comigo, irmãos, o texto de Isaías. Isaías capítulo 56, verso 7. E lá nós vamos ver se o interesse de Deus era exclusivista, somente para o povo hebreu, como infelizmente eles vieram a pensar ao longo da sua história. Mas veja lá, 56, 7 do livro de Isaías, a última frase do verso. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para quem é, irmãos, que vai ser a casa de oração do nosso Deus? É só para o povo hebreu? É só para os adventistas do sétimo dia? É só para católicos? Não, irmãos, a casa de oração do nosso Deus é casa de oração para todos os povos. Não há, irmãos, limitação de raça, de cor, de língua, de gênero. É casa de oração para todos os povos. Mas ainda, irmãos, um texto muito bonito de Hebreus, capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O Senhor Jesus não morreu somente para judeus, irmãos. O Senhor Jesus não morreu somente para cristãos. O Senhor Jesus morreu para a humanidade, irmãos. Há bilhões de pessoas nesse mundo que não são cristãos, sem saber. E o Senhor morreu por eles. O Senhor Jesus morreu por eles. Cabe a nós, irmãos, enquanto cristãos, e agora quero fechar um pouco mais, cabe a nós, enquanto adventistas do sétimo dia, sermos reino sacerdotal, nação santa, cumprindo o plano de Deus de evangelizar os outros, evangelizar pela observação, não evangelizar pela falação, irmãos. Falar, pregar, é claro que devemos fazer isso, mas a melhor maneira, irmãos, de evangelizar é através do nosso exemplo, é através do nosso comportamento. Que Deus nos abençoe, que a gente possa sentir essa responsabilidade, a responsabilidade de testemunhar do amor de Deus, a responsabilidade de testemunhar através do nosso comportamento da salvação no Senhor Jesus Cristo.